Quando, tipo assim, quando tu viu que tava chegando muito próximo de tu Muito. cometer alguma coisa errada. Eu fui procurar serviço de office boy. E da onde que vem essa tua noção do trabalho? Tu aprendeu como isso? Então, eu via, na minha época de 14 anos de idade, tinha office boy, mas geralmente estava escrito contínuo, né? Que era o office boy, só que o nome era contínuo, né? A profissão, no caso. E eu perguntei para o que é contínuo, né? Porque contínuo, o que é contínuo? E o cara falou, office boy, pessoa que vai fazer entrega, tal, não sei o quê. E eu conhecia muito a Vila Maria, porque eu morava lá. E eu tinha um amigo que tinha uma lanchonete no Brás. E esse amigo meu, ele me emprestava um tênis. Então eu ia até lá, pegava o tênis dele, isso resumindo pra você, mais ou menos, eu fui lá antes. E ele me emprestava o tênis dele, porque a única coisa que eu tinha mais ou menos era a calça, que já tava um pouquinho pra cima, porque eu tinha crescido, e eu não tinha tênis. Então ele me emprestava o tênis e eu ia procurar emprego. Uhum. Então eu ia do Brás até a Vila Maria, e lá eu vi uma placa. E quando eu olhei essa assim, é uma das partes mais legais e as partes mais difíceis. A parte mais difícil de você se ver como você estava, porque a pessoa te enxergou daquela forma. Porque quando você tá no meio de um monte de criança morando na rua, você não se enxerga, você não vê como você está. Só que existem pessoas que vê como você está. E quando isso acontece, é que você tem a noção exata, mesmo sendo muito novo, sabe? E nessa época eu tinha 14 anos. O único documento que eu tinha era a carteira profissional. Não tinha mais nada. Nenhum outro documento. E quando eu fui procurar emprego, eu ia com uma calça ruim, uma camiseta pior ainda e um tênis bom. Quando eu cheguei nesse lugar, era uma imobiliária. Lá funcionava uma agência de turismo que se chama JMS Sunshine, que era de um japonês. Quando eu cheguei para procurar emprego, eu falei, tinha uma mulher, o nome dela é Tânia. Eu nunca vou esquecer dos nomes. Porque quando ela me olhou, eu perguntei do emprego, ela falou: "Mas você não, você tá sujo". Sim, é por isso que eu preciso do emprego, cacete. Então, mas é assim, ela tava me enxergando realmente como eu era, como Aham, eu estava naquele momento, sim. sabe? E só que aí tem aquela que eu falo que são as ajudas, né, que eu tive na minha vida. E aí quando o japonês que era o dono, o Marcelo, ele olha lá de dentro, ele fala: não, o que que você quer? Fala aí, qual que é o que você quer? Eu falei assim: eu quero esse emprego. Ele falou: vem aqui. E aí ele começou a me perguntar coisas, né? E assim, tipo, onde você mora? Eu menti, falei que eu morava na casa dos meus avós, do meu avô, né, no caso. E comecei a contar uma história pra ele que não era a história real. Não falei a verdade pra ele. Mas era uma meia verdade. E Uhum. ele falou: você conhece o centro de São Paulo? Eu falei: conheço mais ou menos. Eu conhecia tudo. E ele falou: tá bom, então eu vou te dar um emprego, só que assim, eu vou te dar esse teste aqui. Se você fizer certinho e voltar, beleza. E ele me deu um serviço pra ir no Anhangabaú fazer um trampo. Fui na Praça Dom José Gaspar, não era nem no Anhangabaú, com a 7 de abril. Fui fazer esse trabalho, peguei, entreguei, fui, peguei o ônibus, voltei rapidinho. Ele falou: caramba, você já voltou? Eu falei: já. E aí ele falou assim: então tá, então o emprego é seu. Só que todo dia eu tava manjado, a camiseta era a mesma. Só Uhum. que um dia, nesse período, que é a parte triste desse negócio, foi quando o meu amigo não foi trabalhar. E aí eu não tinha como pegar o tênis. Ah. Aí essa é a parte ruim. Hum. Por quê? Porque eu cheguei e eu tava de chinelo. Na hora que ele me olhou, ele me viu do jeito que eu era. Né? Ele me olhou, sabe aquele olhar assim, puta, o que que eu fiz, entendeu? E aí ele falou assim, cara, o que que é isso? Na hora que eu me vi como eu estava, eu sabia que tava ruim. Mas na hora que eu me vi, eu saí correndo, cara. Porque eu não... a vergonha era tanta, era uma. Cara, eu não sei te explicar. O sentimento, eu tenho esse sentimento até hoje, assim, de lembrar, sabe? E aí eu saí correndo. E ele foi atrás de mim. Quando ele foi atrás de mim, ele começou. Aí ele. A gente tem uma praça, não sei se você conhece a Vila Maria, mas tem uma praça que chama Santo Eduardo. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou, cara, então me fala a verdade. O que que pega? O que que tá acontecendo? E eu falei pra ele, cara, eu moro na rua, não tenho dinheiro, não tenho. É isso, e abri o verbo pro cara. E aí foi quando ele falou assim, tá bom. Falou mais nada, falou, tá bom. Então vamos voltar e tal, você vai fazer um serviço pra mim. E aí ele pegou, me deu o endereço no Paissandu.
me deu lá o endereço, pediu pra eu procurar uma moça, que era a esposa dele, depois eu fiquei sabendo. E ela me deu um saco e falou pra eu levar de volta. Chegou lá, ele falou assim, ó, tudo que tem dentro dessa sacola aqui é seu. E aí tinha camiseta, tinha tênis, tinha roupa, tinha tudo, tudo quanto é coisa. Desde calça até tênis, tudo. E ele falou, a partir de hoje, você vai dormir aqui. E No, aí, no trabalho. no trabalho. Só que eu tinha que esperar fechar, porque ninguém podia saber que eu dormia lá. Sim. Aí tinha que esperar fechar, ele deixava aberto, eu levantava a porta, entrava, dormia lá, fechava a porta, e no outro dia eu acordava mais cedo e fingia que chegava, entendeu? Hum. Só que chegava arrumado, entendeu? E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Essa foi a tua saída da rua. E o mais engraçado foi que essa mulher que trabalhava pra ele, a Tânia, ela roubou esse cara. E eu descobri que ela tava fazendo isso. Ah. E eu passei pra ele, só que quando eu passei já era tarde, O porque golpe já tava tava, feito já. já tava ferrado a empresa. Isso foi quanto tempo depois de tu ter começado a trabalhar lá? Coisa de um ano e Ah, pouquinho já tava. Ficou quanto tempo lá, né, nessa? Acho que eu fiquei 1 ano e 2 meses mais ou menos. E cara, esse cara foi tão bom pra mim porque eu conhecia outras empresas e através dele, sabe? E através dessa oportunidade que ele me deu, e esse período que ele conseguiu ainda ficar aberto para que eu conseguisse arrumar outro emprego, que eu comecei a trabalhar numa empresa no centro de São Paulo, que aí você andava engomadinho, andava bonitinho, andava de social. A empresa tinha uma casa que os office boys podiam morar. Então foi quando começou a melhorar um pouquinho para mim.